Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Aqui estamos para o nosso último vídeo de Allan Kardec e a doutrina espírita, a codificação da doutrina espírita. Nós vamos falar hoje, nesse vídeo, sobre o espiritismo é uma doutrina antidogmática, por excelência. E a prova disso está nas palavras do seu codificador, quando ele disse: somente é fé verdadeira aquela que pode enfrentar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade, acrescentando ainda que se surgir uma verdade nova, comprovadamente superior àquela que vem sendo sustentada pelo Espiritismo, ele a aceitará imediatamente. Com essa característica, a doutrina dos Espíritos não admite a fé cega por parte dos seus seguidores, pois tudo deve ser analisado e submetido ao crivo da razão. O Espiritismo também não admite o milagre, porquanto considera que tudo o que acontece na Terra é perfeitamente explicado pelas leis da natureza. Entretanto, repele os casos inverídicos narrados por certas pessoas com o rótulo de miraculosos, uma vez que são verdadeiras aberrações ou maquinações ardilosas de mentes doentias, aventadas com o objetivo de impressionarem mentes menos esclarecidas ou servirem a interesses de grupos ou pessoas. O dogma ortodoxo é o maior empecilho à evolução do gênero humano, pois se iguala a verdadeiras cadeias férreas que cerceiam os voos da mente humana rumo às alcandorras regiões da metafísica. E assim, por ocasião da sua curta peregrinação na Terra, Jesus se defrontou com os obstáculos de uma montanha de dogmas, ardorosamente pelos escribas que sustentavam isso, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes do templo. Estes se constituíram em verdadeiros óbices, dificuldades para a divulgação das ideias trazidas por Jesus e foram os fatos primordiais para que ele fosse levado ao holocausto do Calvário. Posteriormente, mesmo após muitos séculos, qualquer manifestação intelectual ou filosófica fora das acanhadas fronteiras do dogmatismo era inapelavelmente consumida nas labaredas inquisitoriais. Quer dizer, os livros eram queimados, tudo aquilo que fora escrito eram queimados. E até as pessoas que defendiam esses dogmas. Na Terra, infelizmente, a maior parte das religiões é dogmática e, como tal, não admite ideias novas que contrariem os seus postulados, repelindo com veemência a ação de inovadores. Por isso, continua a sustentar ideias retrógradas, mesmo em conflito com a própria ciência, como, por exemplo, a criação do mundo, há cerca de 6.000 anos, em apenas 6 dias. A ciência prova e comprova que os 6 dias que Moisés estabeleceu na Gênese, o primeiro livro do Pentateuco de Moisés, para a criação do mundo, foram 6 períodos geológicos e que o mundo foi criado há mais de 5 bilhões de anos. Com as descobertas da ciência, a geologia tirou o tão decantado inferno das entranhas da Terra e a astronomia comprovou que no universo não existe alto nem baixo, que o céu não está acima das nuvens nem limitado pelas estrelas. A montanha de dogmas, sustentada por algumas teologias, é simplesmente enorme, sustentando, entre outros, os do pecado original, das penas eternas, da vida única do espírito na carne, da existência de demônios criados eternamente para a prática do mal,
da unicidade dos mundos habitados, do purgatório e do inferno, geograficamente localizados e circunscritos da ascensão de Jesus e da assunção de Maria de Nazaré. No Evangelho, deparamos com fatos que comprovam o que sejam fé cega e fé raciocinada. Os escribas, encarregados de transmitir ao povo o conhecimento das leis religiosas e das escrituras, fecharam-se no turbilhão da fé cega e não viram em Jesus o advento tão esperado Messias. E como autênticos fanáticos, uniram-se aos fariseus e aos sacerdotes no afã de afastarem aquele inovador e inoportuno. E até hoje esperam a vinda do Messias. Foram assim autênticos cegos que não queriam ver e expostos da fé cega. Por outro lado, deparamos com personagens que deram demonstração da fé raciocinada. O centurião de Cafarnaum foi um desses casos. Ele, apesar de ser romano e, portanto, gentil, não hesitou em evitar a penosa jornada de Jesus até Cafarnaum, a fim de curar o seu servo. Quando o mestre se prontificou a ir à sua casa, ele disse: Senhor, dizei aqui de longe para o meu servo ficar curado, e eu tenho certeza que ele ficará. Isso realmente aconteceu. O servo ficou curado. E Jesus disse aos apóstolos: Nunca vi tamanha fé, nem mesmo em Israel. Porém, a mais elevada demonstração de fé raciocinada foi proporcionada por Paulo de Tarso. Agora, após a conversão da estrada de Damasco, ele não hesitou em combater dogmas e vãs tradições. Abominou o batismo pela água, a circuncisão, a idolatria e outros prejuízos então prevalecentes, contrariando os rigorosos escribas, os fariseus, os saduceus e os sacerdotes. Nós vamos fazer uma pequena apresentação, uma sumária dos assuntos abordados nos livros da Gênese, obras póstumas e Revista Espírita. A codificação kardeciana, chamada muitas vezes de Pentateuco kardeciano, é composta dos livros O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Mas a grande obra de Kardec vai além desses livros básicos, porquanto deles são O que é o Espiritismo, editado em 1859, O Espiritismo em sua expressão mais simples, em 1862, Viagem Espírita, em 1862, Obras Póstumas, que é a primeira edição em 1890, e a Revista Espírita, periódico mensal editado pela primeira vez no dia 1º de janeiro de 1858. A Gênese e os milagres e as predições, pode-se dizer, compõem-se de 4 partes fundamentais em seus 18 capítulos. Na primeira parte, Kardec estuda os caracteres da revelação espírita e a existência de Deus e a sua natureza divina, a origem do bem e do mal, onde faz distinção clara da diferença entre instinto e inteligência. Na segunda parte, englobando os capítulos 4 e 12, Kardec examina o papel da ciência na Gênese, compara, assim, antigos e modernos sistemas dos mundos e traz um estudo sobre a uranografia geral, numa série de comunicações ditada pelo espírito de Galileu. Complementa também magnificamente essa parte com a Gênese orgânica, onde estuda a formação dos seres vivos e o princípio vital, a escala dos seres orgânicos e o homem, com a Gênese espiritual, onde com profundidade ele estuda o princípio espiritual, a união dele com a matéria, a encarnação e reencarnação dos espíritos, e a raça adâmica, e finalmente
com a Gênese mosaica, onde menciona que os dias da criação são identificados pela ciência como correspondentes a períodos sucessivos da evolução. Na terceira parte, Kardec estuda os milagres do Evangelho, segundo o ensinamento dos Espíritos. Ali ele inclui estudo profundo sobre os fluidos, sua natureza e propriedades, formação e propriedades do perispírito, aparições, curas e etc. E na última parte do livro, as predições são explicadas, o papel dos profetas na predição do futuro, os sinais precursores dos tempos e a nova geração, onde mostra que o final do ciclo cósmico para a Terra nada tem de milagroso ou sobrenatural, mas tudo decorre das leis naturais. Cita uma comunicação de Arago que diz: quando vos dizem que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deverá elevar-se na hierarquia dos mundos, não vejais nessas palavras nada de místico, mas ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis do universo, de encontro às quais se quebra toda a má vontade dos homens. Está lá no capítulo 18, no item 8. Nas obras póstumas, foi editada em 1890, composta pelos amigos de Kardec, que reúnem seus derradeiros escritos e anotações íntimas. Apresenta a profissão de fé espírita racional de Kardec, trazendo em seu conjunto uma ampla autobiografia do mestre de Lyon, o codificador da doutrina. Verifica-se no livro a preocupação de Kardec quanto ao futuro do espiritismo, sua organização e complementação, especialmente quando ele se propõe a organizar a constituição do espiritismo. A Revista Espírita é um jornal de estudos psicológicos, em fascículos mensais, redigidos e publicados pelo próprio Kardec. A coleção complementa e consta de 12 volumes, resultantes de 11 anos e 4 meses de trabalho intensivo. Ela mostra toda a história do espiritismo em seu processo de desenvolvimento e propagação. Podemos acompanhar nessas páginas, passo a passo, o esforço meticuloso de Kardec na edificação da doutrina espírita. A publicação mensal da Revista Espírita colaborou de uma maneira extraordinária para fixar o caráter universalista do espiritismo, pois em vários países, pessoas interessadas após conhecer o trabalho de Kardec formavam seus grupos, vivenciavam experiências semelhantes e escreviam a ele, relatando os fatos, contribuindo assim para confirmar os conceitos e princípios doutrinários. De modo geral, a Revista Espírita contém relatos de manifestações físicas e inteligentes dos espíritos, tais como aparições, ruídos, batidas, materializações, evocações e todas as notícias do espiritismo que Kardec resolveu publicar, esclarecendo o público. Também falando sobre o ensino dos espíritos, sobre as coisas do mundo visível e invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro. Falava também nessa Revista Espírita a história do espiritismo, suas relações com outras ciências, com o magnetismo, com o sonambulismo e a explicação de lendas, crenças populares, mitologia e etc. E aqui nós damos, para finalizar o nosso vídeo sobre a codificação kardeciana, nós vamos dar as obras completas de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, em 1857. Princípios da doutrina espírita no seu aspecto filosófico. A Revista Espírita, em 1858. Publicada mensalmente de 1858 até 1869. Sob a direção de Kardec, constituindo hoje uma coleção em 12 volumes, com todas as edições originais desse período.
Em 1859, o que é o Espiritismo? Resumo dos princípios da doutrina espírita e respostas às principais objeções. O Livro dos Médiuns, 1861. A teoria dos fenômenos espíritas, aspecto científico, experimental e prático da doutrina. O Espiritismo em sua expressão mais simples, em 1862. Exposição sumária dos ensinamentos dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Ensinamentos morais do Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a revelação da natureza religiosa da doutrina. O Céu e o Inferno, em 1865. A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A Gênese, em 1868. Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A Viagem Espírita, de 1862. Série de discursos de Kardec, proferidos durante visita às cidades do interior da França, em sua primeira viagem a serviço do Espiritismo. E as obras póstumas. Em 1890, escritos e estudos do codificador, com anotações preciosas sobre os bastidores da fundação do Espiritismo. E assim terminamos essa série da codificação kardeciana, para que possamos ter um pouquinho de ideia sobre a nossa doutrina espírita, que tem uma base religiosa, mas ela é ciência e é também filosofia. Graças a Deus, graças a Jesus, e que possamos nos fortalecer a cada dia na nossa fé, na nossa vontade, no nosso querer. Beijos em seus corações.